Pronto, tá gravando. Ok. Por gentileza, Eli. Obrigada, Léo. Bom dia, pessoal. Eu agradeço a oportunidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gerações. Queria me apresentar, porque acho que alguns ainda não me conhecem. Meu nome é Eliane Scandício, estou na CNH na área de CAPEX Compras, e com muita alegria, muita honra para mim nessa manhã estar falando com vocês. Eu vou procurar ser o mais natural possível, levar em formato de bate-papo para que a gente possa ter uma integração melhor. Peço desculpas porque estou com a minha garganta ruim, então de vez em quando eu vou apertar o botãozinho para tossir. Então eu já quero pedir desculpas desde já, mas isso não vai ser um impedimento para nós. Eu estou aqui para falar um pouquinho da minha experiência ao longo, né, da minha carreira como mãe. Eu falo que mãe também é uma carreira, né? Uma carreira que a gente nunca vai aposentar, é para a vida toda. E eu comecei, né, a minha jornada, e também eu quero falar um pouquinho sobre a parte técnica. Primeiro eu vou fazer uma introdução, minha apresentação, vou falar sobre a parte técnica, depois eu vou entrar na minha experiência pessoal. Então, eu tenho aí uma jornada aí de 25 anos, né, de trabalho, empresas multinacionais. Já comecei com filho na minha jornada, comecei muito cedo, né, e tenho, assim, algumas coisas para compartilhar com vocês, espero que seja de grande valia. Né? Tudo que vai ser falado aqui é baseado em experiência pessoal, então, assim, não é uma coisa rígida, né, ou verdade absoluta, mas eu creio que vai ajudar bastante na experiência de cada um, que possa contribuir para a vida de vocês, para a carreira de vocês, e em todos os sentidos. Eu vou colocar a apresentação aqui para fazer essa parte técnica, e depois eu vou entrar na minha parte pessoal, ok? Se eu estiver falando muito rápido, por favor, né, levantem a mão e para que vocês possam me entender. Se eu estiver escutando bem ou não, por favor, me sinalizem também. Eu vou compartilhar minha tela. Estamos vendo. Tá vendo? Ok. Certinho, pessoal? Então, aqui, vou tirar uma fotinha do Rafa aqui. Diferentes gerações, como lidar com as particularidades. Deixa eu ver que a minha telinha não está descendo. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o que são gerações. É um assunto que chamou muito a minha atenção durante a minha jornada, principalmente pelo fato, né, de eu ter 3 filhos, cada um de uma geração. Então, algo que eu fui estudar, há um tempo eu venho estudando e acompanhando as pesquisas, para entender um pouquinho o contexto de mundo que nós vivemos. Nós somos o produto de um monte de gerações, de muitas situações que nós vivemos. Então, começando aqui, há um estudo nos Estados Unidos e no Brasil. As datas não batem muito bem, mas é uma aproximação das gerações, os anos de nascimento e o que representa cada uma dessas gerações, o que cada geração acredita, qual o contexto que elas viveram, e elas são produto de uma realidade, de uma época. Então, nós começamos aqui com Baby Boomers. Baby Boomers é uma geração de 1940 até 1965, né, que é produto do fim da Segunda Guerra Mundial, né, dos nossos avós, aí alguns bisavós. Então, é uma geração que veio de uma educação muito rígida, de valores muito fortes, muito conservadores, e é uma geração muito assim passiva, que não questionava as coisas. Depois nós vamos para a geração X. A geração X veio de um movimento hippie, de uma revolução sexual, o início da AIDS, televisão a cores e o auge do cinema. Ela é um período meio grande, né? De 1966 para 78. É uma geração que já começou a buscar novidades, sair um pouquinho do padrão de rigidez. É a geração X. Depois nós vamos para a geração Y, que vem de 79 a 94, que é uma geração mais questionadora. Começou-se os avanços tecnológicos, computador, internet e o início da globalização. Por fim, chegamos na geração Z, que é 95 a 2010, era 100% digital. Redes sociais, mensagens instantâneas, começa-se a teoria de gênero, né, uma geração bem aberta, livre de preconceitos,
é uma geração muito ligada em meio ambiente, muito ligada em desenvolvimento sustentável. E, por fim, a geração alfa, que é a última geração, que é os nascidos até 2010, e os que estão chegando, uma geração que ainda está em estudo, não temos muito como caracterizá-la, porque ela também é um produto das anteriores, muito ligada à internet das coisas, à inteligência artificial, eles são bastante globalistas, e assim não tem limite no conhecimento. Porém, é uma geração um pouquinho mais emocionalmente frágil. Fica aqui, pessoal. Está dando para entender? Sim, super claro. Tranquilo. Eu um pouco devagar aqui. Então, vamos lá, um pouquinho do detalhe. Contexto de mundo. Os baby boomers, que são os nossos pais ou avós, tá? Que é a geração, é a primeira do que a gente está estudando, era um mundo diferente, era um mundo romântico. Baby boomers por quê? Porque a guerra, depois que eles saíram da guerra, eles pegaram uma ideia, uma ideologia. Faça amor, não faça guerra. E o pessoal levou isso a sério. E foi uma explosão de bebês por aí, crianças e tudo mais, era do romantismo, Elvis Presley, na época assim, de muito assim, valor à família, famílias grandes. Então, foi um tempo assim, bem dedicado ao conservadorismo, poderia dizer assim, né, na forma positiva, muito família, muitos valores, época do biotônico, tudo muito voltado às famílias, né, em si mesma. Não tinha nada de nada de globalismo, nada de coisas diferentes. Época que o cigarro era permitido, era charmoso fumar, e hoje, graças a Deus, existe uma campanha de não incentivo, mas naquela época era bonito, era charmoso, era um outro contexto, era uma outra mentalidade que as pessoas tinham. Então, esses são os nossos pais e avós, são os baby boomers. Depois, nós chegamos aqui na geração X, início dos anos 70, veio a era hippie, Grupo ABBA, Steven Spielberg começou a explodir no cinema, né? Algumas outras, a moda era diferente, né? Um pouquinho mais despojada, um pouquinho mais fora da curva, né? E também música popular e tudo mais. É uma geração que começa a viver algo diferente, começa a ter um pouquinho mais de abertura, um pouquinho mais de questionamento, uma geração que começa a ir um pouquinho mais atrás dos seus direitos, questionar mais, inclusive em carreira. Começa a buscar alguma coisa mais inovadora, mas ainda muito timidamente. E depois nós temos aqui a geração Y, que já começa assim, uma geração, vamos dizer assim, mais poupada, mais protegida. Início dos primeiros celulares, os brinquedos mais eletrônicos, mesmo no local de trabalho também começa a se ter mais uma abertura para a inovação. As mudanças começam a chegar. É uma geração que foi assim muito poupada, porque Baby Boomers e X tiveram que batalhar muito para chegar onde chegaram, para manter suas carreiras. E o que acontece? Os pais de geração X e Baby Boomer, não, eu quero abrir o caminho para o meu filho, vou poupá-lo de não ter os mesmos sofrimentos que eu tive, procuraram assim poupar e dar muita recompensa a essa geração, o que trouxe um pouco de instabilidade, insegurança, aquela superproteção. Então, uma geração um pouquinho mais frágil nesse sentido, porque foi poupada de muitos esforços. Então, a pesquisa, né, que estuda um pouquinho o que a gente precisa fazer para não deixar cair na situação de dificuldade, para ensinar a geração Y a batalhar mais, a enfrentar mais a vida. Depois, a gente vem para a geração Z. Geração Z é uma geração mais tecnológica ainda, onde entra os smartphones. E é muito mais do tecnologia, né? Uma vida dentro de um dispositivo, né? A sua vida está totalmente ligada, e eu creio que para nunca mais sair, né? É a era muito mais informatizada, porém mais despojada. Então, a gente fala com uma equipe aí, com uma turminha aí que está aberta à mudança, que não está presa nas quatro paredes, é uma turminha que está aberta ao mundo virtual e também extremamente ansiosa, extremamente agitada, que quer resolver as coisas muito rápido, que muda de ideia muito rápido, que muda de opinião muito rápido. Então, é um desafio para a gente lidar também
né, com essa geração. Eles são mais plurais, são assim de mudança de foco muito rápida. E é um desafio para a gente também, seja na família, seja no local de trabalho, nós precisamos aprender a lidar com eles. E para nós tem sido assim dia a dia uma descoberta para lidar com eles. E por fim, a geração Alfa. Geração Alfa, eles já nasceram num mundo cheio de mudanças, cheio de acontecimentos. São as crianças de hoje que têm por volta de 10 a 12 anos, ainda está em estudo, não tem uma definição própria sobre eles, mas eles têm suas tendências. Tecnologia avançada, né, inteligência artificial. As escolas, todos os trabalhos hoje têm sido feitos pela internet. Eu vejo pelo meu filho, que é a geração Alfa, é tudo através de um aplicativo, mas são crianças assim que precisam ter mais vivência com a natureza, que eles não têm, entendem muito bem sobre sustentabilidade, uma torneira fechada. Não, mãe, fecha essa torneira que está. Então, eles são muito ligados nessa questão de meio ambiente, embora não tenha tanta vivência assim nele. Não sabe o que é brincar numa rua, não sabe o que né, um espaço muito grande, a gente tem que sempre levar e buscar, mas é uma geração que está muito à frente de um lado e do outro precisa desenvolver, muito à frente tecnologicamente, mas emocionalmente precisa ser trabalhada, né? Eles vivem já a inclusão e diversidade naturalmente, responsabilidade social, eles têm empatia com o princípio de vida, mas têm uma saúde mental fragilizada, e é onde a gente precisa trabalhar, né? Por conta das mudanças, por conta de uma série de coisas que têm acontecido, né? Eles são produto de uma geração que teve vários impactos, de muitas mudanças e muito rápido. Antigamente as coisas demoravam para acontecer, hoje nós temos mudanças assim, diária. Você lê o jornal hoje, de ontem já ficou para trás. Hoje é outra coisa que está acontecendo. Então, eles são crianças naturalmente ansiosas e muito ligadas em tudo. Eu vejo pelo meu filho, ele tem 11 anos, ele já sabe tudo sobre política, economia, se preocupa. Então, assim, há uma carga de responsabilidade maior nesse sentido. Então, essa é a geração Alfa que a gente vive, ok? Eu espero que eu não tenha sido muito rápida e um pouquinho da técnica eu quis passar para vocês, porque eu acho que nem todo mundo teve oportunidade de falar sobre gerações. É um assunto que atrai muito a minha atenção, porque no momento eu precisei entender o que eu estava vivendo. Como lidar com 3 filhos, como ser mãe, como ser profissional, como ser dona de casa, como ser pessoa individual, e levar toda essa galera comigo. Não foi fácil, né? E não tem sido fácil, gente, mas eu não me arrependo em nada. São 3 gerações que eu tenho, é que eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou geração X, eu e meu marido, filhos de geração baby boomer, né? E eu venho particularmente de baby boomers da educação extremamente rígida. Meu esposo também. Meus pais, meu pai militar, minha mãe professora. Então vocês imaginam o nível de cobranças que tínhamos em casa. Temos que falar certo, plural, tudo certinho. Meu pai, na realidade, eu morei dentro da área militar por mais de 6 anos, onde eu passei minha pré-adolescência, início de juventude. Então, era assim, era muito rígido, tudo tinha que ser perfeito, tudo tinha que ser muito certinho. E não foi fácil, né? Crescer numa geração assim, cheia de tabus e dificuldades, e depois casar jovem, como eu casei, né? E ter todo esse futuro para enfrentar. Meu esposo também, filho de imigrantes italianos, vieram da Itália, seus pais, então eles tinham aquela cultura rígida da família italiana, que enquanto o último não terminar de comer, ninguém levanta da mesa. E era assim, quem tem cultura italiana sabe o que eu estou falando. E realmente, não é neto, mas é filho de italiano, ou né, eu tenho pelo menos a 2ª geração do Brasil. Então, foi assim, foi muito difícil para a gente. Nós precisamos encontrar o nosso caminho. E por conta de toda essa repressão que nós vivemos, decidimos casar cedo. Eu com 20 anos, o Francisco com 21, e partimos para uma jornada. Muitos falaram, olha, isso daí não vai dar certo, esse casamento, porque do jeito que começou, já partimos com o bebê a caminho. Não foi fácil para mim.
porque eu era estagiária e ele também. Então, vocês imaginem como foi o nosso começo, né? Dependemos um pouco da família, foi muita repressão, mas a gente olhava um para o outro e a gente tinha um amor muito grande. Falou que foi aquele amor à primeira vista, sabe? Que vamos enfrentar juntos, né? Vamos mostrar para todo mundo. E foi isso que nos deu força. Esse momento, né, onde se era muito cobrado. Hoje a tolerância é muito maior com essas coisas do que na minha época, né? A mãe passava mal, o pai ficava nervoso, a sogra virava a cara. Então, foi nesse contexto que a gente começou a nossa família. Mas eu falo quando tem amor e quando tem algo, acho que assim, foi assim, então, eu falo que Deus também se fez presente nesse momento, porque apesar da nossa pouca idade, tinha o desejo de vencer e tinha um amor. Então, eu falo que quando a gente tem amor e desejo de vencer, o resto se torna muito menor. As dificuldades, elas existem, não foram poucas, mas a gente foi vencendo pouco a pouco. Então, nesse contexto, eu me casei, tive a Priscila, que é a minha primeira filha, e foi assim bastante difícil, porque eu já entrei começando a trabalhar, fui fazer faculdade com ela bebê de colo, então já entrei no mercado de trabalho com muitas responsabilidades. Então, quando a gente via o pessoal saindo, curtindo, não, eu tenho que trabalhar, voltar para casa para cuidar de nenê, cuidar de tudo. E nós fomos lutando, lutando, né? Aos pouquinhos fomos conquistando a nossa independência financeira. Às vezes a gente nem se via, ele trabalhava num turno, eu trabalhava em outro, e fomos construindo a nossa carreira, fazendo faculdade. Então, saía cedinho, voltava à noite, filha ficava com a minha mãe, e fomos assim, lutando até que conseguimos comprar nosso primeiro apartamento. E quando estou chegando às vésperas da minha formatura, minha mãe, minha ajudadora, que criava minha filha, faleceu. Foi um câncer repentino, no cérebro. Em 21 dias, minha mãe foi embora. A gente ficou sabendo, foi às vésperas da minha formatura. Foi muito difícil, né? E você fala, e agora, né? Estou me formando, minha mãe vai embora. E aí você tem várias razões para desistir. Fala, eu vou parar tudo, eu vou ficar em casa. Mas, ao mesmo tempo, algo me dizia que eu tinha que continuar. A gente se vira com empregada, com coisas e tal, e vamos para frente. Então, vem a primeira geração aí, a Priscila, né? Que hoje é a dentista mais velha, acho que é a que sofreu mais impactos das nossas lutas aí, e começamos, então, trabalha daqui, trabalha de lá, tive mais de 10 empregadas, acreditem, porque não era fácil, não tinha com quem deixar, dependia de escola, de empregada, e fomos. Quando a Priscila tinha os 5 anos, que a minha mãe faleceu, decidi, preciso ter mais um filho. Por quê? Quando eu perdi minha mãe, foi aquela família, aquela comoção, aquele consolo, mas na hora que acaba tudo, você quer o enterro, você volta para casa, todo mundo vai para sua casa. É aí que começa a sua luta, aí que começa o vazio. Falei, e agora? O que que eu vou fazer da minha vida? E aí só os seus irmãos sabem o que você passa, e mais ninguém. E quem me deu força são os meus irmãos, que ainda eram solteiros, né? Meu pai, que estava totalmente descontrolado, e eu falei, eu preciso dar uma irmã, um irmão para minha filha. Vem a luta, não consegui engravidar, tive um monte de problemas. Por fim, vem a Bianca, que é a geração alfa, né? Já vem assim no outro contexto, uma vida mais tranquila, já estávamos economicamente estabilizados, já tinha meu novo apartamento, já estava numa posição melhor de trabalho e meu esposo, já tínhamos mais condições financeiras e começamos a trabalhar. Aí começam as lutas, porque vem o trabalho, comecei a crescer na empresa, vinham as viagens, e tinha que ter todo um esquema para poder. Como o meu marido também é de empresa, a gente se entendia muito, né? Eu de compras, ele de manutenção, imagina que troca, né? Então a gente trocava muita figurinha no mundo corporativo e também na vida pessoal. Quando eu não podia buscar na escola, ele que buscava, naquela época não tinha home office como hoje, então a gente dependia de fretado, dependia de carro. E das pessoas que tivessem ao nosso alcance. Hoje eu tenho que pedir para o tio buscar. E assim foi, né? Então, a gente teve muito apoio da família nesse sentido, para lidar com tudo isso, não desistir. E assim fomos. Veio a Bianca, né? Hoje ela é estudante de Direito, segundanista, firme, tem um caráter muito posicionado, diferente da mais velha, né? Mas também fruto de uma geração que ela veio.
E aqui eu tenho um slide que eu quero compartilhar com vocês. Aqui. Aqui são meus três tesouros, né? Minhas três gerações. A mais velha é a Priscila, a morena, depois tem a Bianca do meio, e tem o Francesco, que é o caçula. E eu costumo falar que são três filhos únicos, porque quase 10 anos entre cada um, né? E não foi nada muito planejado, as coisas foram acontecendo, né? E talvez o último foi um pouquinho mais planejado, acredite, né? Mas a gente tem, né, essa questão da diferença muito grande, até por contexto que eu vivia, a gente não tinha tempo, né? A gente tinha que ter um respiro entre uma geração e outra, porque era muita correria, muita viagem, né? Tivemos a Bianca aí, né, depois de 9 anos, e eu trabalhando, começando a crescer profissionalmente, assumindo cargo de liderança, começou a viagem internacional. E eu me lembro que numa dessas viagens, fizemos a besteira de levá-los até o portão de embarque. A hora que eu entro para embarcar, a Bianca deu um show nesse aeroporto de Guarulhos, chorou. Eu quero ir junto. E saiu arrastada pelo meu marido. Eu entrei aos prantos no embarque, né? Para mim a viagem já tinha acabado. Cheguei lá até me recompor e tudo mais, então é muito difícil, você enfrenta isso. Mas hoje eu falo, graças a Deus que eu não desisti. Então, a gente passa como lidar. Não é fácil, mas os filhos precisam saber, né? Que nós precisamos trabalhar, nós precisamos conquistar as coisas até mesmo por eles, né? Porque os dias são difíceis, os dias são trabalhosos. E aqui eu tenho até uma regrinha que eu tenho, não é uma regra geral, mas para mim é o que aconteceu, né? O primeiro filho, ele é o mais cobrado, que foi a minha geração Y. Então, hoje ele é mais detalhista, um pouco mais dependente, né? Ele acaba ficando um pouco mais inseguro, aquele filho que você tem que estar sempre empurrando, não vai, incentivando, né? Por conta do contexto, né? Eu falo que a geração, ela é geração, mas ela tem também o contexto social que ela nasceu, a personalidade individual e a família. Então, nós somos um produto de várias influências, não só da geração externa, mas a nossa família, a nossa herança genética, a nossa educação. Então, eu vejo muito isso que aconteceu. O primeiro filho, ele é um não coitado, né? Mas ele é o que acaba levando a maior carga, a maior responsabilidade, a nossa inexperiência de início de família. Então, ele sofre alguns impactos nesse sentido. Segundo filho, eu falo que é o do meio, né, o desencanado. Esse daí ele sai de boa, ele vai bem em todas as situações, ele se vira, né? Ele parece que ele fica um pouquinho esquecido aí, mas não é. Ele já vai no caminho aberto do primeiro. Então ele assim, é o que mais sai bem das situações em geral, pessoal. Eu estou falando da minha experiência, não é uma regra geral, mas é o que eu vi e tenho visto. E o terceiro filho, que é a minha geração alfa, que é o Francesco, fala que é o mimado, né? Eu não gosto muito de falar o mimado, mas não adianta, querendo ou não, você acaba, né? Sempre acaba nos convencendo de alguma coisa, então ele, de certa forma, ele sai privilegiado de algumas coisas. Geralmente você já está com a vida mais estabilizada. E como eu disse, não é uma regra, mas apenas é comum de acontecer. É comum acontecer e é um alerta para a gente também, tentar equilibrar um pouco mais, né? E aliviar um pouquinho a carga do mais velho, que às vezes não é fácil, mas eu digo para vocês, não tem receita de bolo, a gente vai aprendendo com a vida, aprendemos com os erros, e nada é perfeito, né? Então, nós temos que entender também por que que as coisas assim são. Então, voltando aqui, né, na minha história, vou mudar o slide aqui, está um pouquinho lento. Ah, voltar um pouquinho. Então, é assim, voltando um pouquinho para o meu histórico, depois tivemos o Francesco, eu estava num momento de trabalho muito grande, meu marido também, mas surgiu a necessidade, ele queria muito ter o terceiro filho, queria tentar um menino, eu falei, mas se não vier, se não vier não tem problema, mas deu aquela crise que eu falo que quando seus filhos estão grandes, por isso que eu nunca quis fazer cirurgia nem nada, porque foi tanta dificuldade para ter o segundo filho, que a gente deixou rolar. E por fim eu deixei rolar e acabou vindo o menino, né? E hoje eu agradeço muito a Deus porque ele é um companheiro nosso. Enquanto as meninas criaram asas aí, ele é o nosso companheiro, veio com muita inteligência, com muita saúde. Então, assim, nada é por acaso, né? Então, é um pouquinho do que aconteceu comigo, com a minha família.
passamos por momentos na nossa história, as meninas foram crescendo e chegou um momento que elas quiseram criar asas. Não foi fácil para a gente, né? O primeiro namoro da Priscila foi difícil, porque eu tinha 37 anos, 36 anos, e assim, para a gente, você não tá, você está com a cabeça não preparada, aí você tem que romper com isso, aceitar, não, é da vida, você tem que deixar. Aí eu trazendo lá de trás, né, a minha herança de família rígida, né, de geração X, mas eu sabia que eu tinha que enfrentar, né, meu marido principalmente. Aí foi aquela quebra de paradigma, depois a Bianca, e por fim, Priscila resolve, eu vou morar sozinha. Vou morar sozinha, eu sei o que é bom, o que é melhor para mim, e às vezes a gente vê as coisas assim e fala, acho que não vai dar certo. Mas aprendi uma coisa, a gente tem que liberar os nossos filhos, mesmo que às vezes a gente não concorde. E eu lembrei daquela minha geração, né, que eu era muito presa, muito rígido, e eu acabei casando, e graças a Deus deu certo, que tinha amor e tinha boa vontade, mas poderia ter dado errado também, né? E já vamos para 32 anos de casado agora em maio, graças a Deus. Parece mentira, né? Mas é verdade. E eu sei que ela quer sair, eu preciso sair de casa. E assim, naquela, a gente fez como pai, mas a gente percebe que é uma inocência, né? Acho que o mundo aí fora, né? E deixamos. Aí foi para São Paulo, isso, aquilo, ter as experiências dela, e de repente ela adoece. Ela adoece emocionalmente, né? Ganha um problema aí, uma ansiedade, uma depressão, e começamos a nossa luta, né? Para ajudá-la. Não queria voltar para casa, porque para ela isso era uma derrota, e eu falei, isso não é derrota nenhuma, né? Às vezes nós colocamos, os filhos colocam uma ideia, uma idealização também, e por mais que a gente fale, não adianta. Então, eu tive que deixar. Às vezes nós precisamos deixar, né? Os filhos de hoje, geração Y, Z, eles não aceitam muito a experiência anterior, eles têm que viver a dele. Eu cheguei à conclusão que não adianta nada a gente fazer nada. Meu pai também falou, deixa ela aí, que ela vai precisar. E foi uma jornada de altos e baixos, né? Foi uma subida e depois uma descida, e ela adoeceu, teve ansiedade, e a família tem que estar ali para acolher. Eu não queria voltar, acabou voltando a contragosto, porque a vida é assim, cheia de altos e baixos. Bianca também deu a saída dela, acabou voltando também. E assim, a família tem que acolher, nós estamos aqui, nós somos pai e mãe, né? Eu falo que o nosso lar tem que ser o começo e o recomeço de todas as coisas, isso não é vergonha para ninguém. Nós vamos ser pai e mãe sempre na vida, sempre, 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 aconteça o que acontecer. Lógico que nós vamos tomar as rédeas muitas vezes, tem que ser, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Então a gente precisa manter a nossa firmeza de pai e mãe, a nossa autoridade, mas também com a flexibilidade que os nossos filhos vão precisar. Não tem, ninguém é dono da verdade 100%. Mas elas voltaram, nós acolhemos, recebemos com amor. É claro que com algumas exigências, porque é necessário, a regra ela é benéfica, né? Se nós vivemos de processos e procedimentos, a nossa família também, né? Mas é o amor, o acolhimento que resgata, né? Um filho vai ser sempre um filho, e a gente sabe disso, e o amor tem que estar na frente de todas as coisas. E muita coisa a gente aprendeu, eu e minha esposa, aprendemos a nos quebrar mais, aprendemos a voltar atrás, aprendemos a pedir perdão, a perdoar. Não é fácil, né? Mas a gente teve que, embora vindo de uma criação muito radical, onde os pais não pediam perdão, os pais eram rígidos, a última palavra era dos pais e ponto final, e nós tivemos que nos quebrar, tivemos que rever muita coisa, flexibilizar e chegar. Olha, se você fizer alguma coisa errada, por favor, fala para mim, fala para o seu pai. Aí fora, ninguém quer tão bem vocês quanto nós queremos. Vocês podem fazer a M que for, mas fala com a gente, porque ninguém abaixo de Deus pode ajudar além da família, como a família pode. Então, nós começamos a resgatar isso. Aconteceu um problema aí, aconteceu situações com a Priscila e com a Bianca, e tiveram que vir, olha, fiz isso,
deu errado, e agora? Então vamos reconstruir. Agora nós vamos atrás para consertar, mas eu quero toda a verdade. A gente precisa da verdade para que eu possa te ajudar. Então foram muitas experiências nesse sentido que nos quebraram bastante, nos ensinaram a não ficar naquela, colocar os filhos numa redoma, prendê-los, porque não resolve. É uma geração que a gente tem que ter jogo aberto. E com o menino foi assim também, já tem o jogo aberto. Falei, olha, tua mãe, teu pai, o que for, você tem que falar, conta com a gente, tem que ter verdade, tem que ser o que é certo, e já começa a mostrar o mundo para ele do jeito que é, mais do que mostrei para elas. É assim, 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 se você agir assim, vai acontecer isso e aquilo, e mais a experiência pessoal dele, né? Porque a gente tenta passar o máximo para os filhos, mas é muito de cada um. Eu falo que cada filho é de um jeito, cada um tem uma personalidade, cada um tem um gênio, cada um tem uma forma de encarar a vida, e são todos diferentes entre si. Então, eu falo que eu estou sempre aprendendo, meu marido também, de vez em quando a gente troca figurinha no quarto, e agora, como é que a gente vai fazer? E como é que vai ser? Então, não existe assim, na hora a gente para, pensa, pede a Deus sabedoria e age. Né? E aqui, como lidar? Eu procurei colocar, né, em forma resumida, tem muito mais do que isso. Tem duas coisas que eu costumo falar. Tem coisas que são mutáveis e outras não. Tem coisas que abrimos mão e nos flexibilizamos e outras não. O amor e os valores não podem mudar nunca. Independente da situação, da era, da geração, nós temos para nós que o amor e os valores eles permanecem. A verdade, a honestidade, o respeito, empatia e a fé. Então, isso nós trabalhamos direto com os nossos filhos, são regras de ouro na nossa casa. Imutável. Isso, a forma de lidar muda, né? Os valores não mudam, mas a forma tem que mudar. Nós temos que levar em consideração uma série de coisas, né? Sempre orientar os nossos filhos, né? E saber por que que a gente precisa estar perto, por que que se a gente levar uma regra muito rígida, eles não vão ter coragem de contar as coisas para nós. Se formos muito duros, e queremos filhos perfeitos, eles vão dar um jeito de esconder de nós. Eu vou falar para os amigos, vão falar para qualquer um na rua, mas não vão falar para nós. E é o grande perigo. Então, temos que levar em consideração as pessoas, as influências pessoais, os influenciadores digitais, os TikToks, porque está aí, é uma realidade, não adianta, eu vou desligar a televisão, eu vou bloquear canal, não adianta, eu acredito que o que adianta é você instruir e ensinar o seu filho a selecionar. É bom para você? Você acha que está ajudando? Vamos selecionar, vamos acompanhar de perto. Isso aqui não presta, isso aqui você está vendo? Ó, o influenciador está dizendo que não precisa estudar. Será que é verdade? Será que tudo que a internet fala para mim, para você é verdade? Então, levar essa consciência crítica, as atualidades, muita coisa mudando, a gente tem que se flexibilizar, se atualizar junto com os filhos, entrar no mundo deles, as facilidades, tudo é muito fácil, muito rápido, né? A internet das coisas, eu quero comprar. Outro dia meu filho estava lá, mãe, me dá o número do seu cartão. Eu falei, para quê? Não, porque eu tô vendo, para quê? Ele já estava fazendo uma compra, na realidade, chegou na parte do pagamento. Aí eu falei, vou pedir o cartão para minha mãe. Eu falei, peraí, você pediu para mim? Quanto custa? É útil para você? Então, assim, geração alfa, eles são mais do que lá na frente. Para ele é natural, já vou comprar, e boa, achou o modelo, já entrou, seguiu a instrução sozinho, e só precisava do bendito do cartão, né? Falei assim, isso eu não olho, né? Se eu não estou ali atenta, né? E expliquei para ele, você não pode pegar o cartão do pai e da mãe, e aí vem toda aquela explicação. E o mundo é um clique, então está muito fácil demais para eles. Não adianta você colocar seu filho numa bolha, não adianta você criar ele fora dos padrões da sociedade, que ele só vai sofrer. Então, você tem que mergulhar com seus filhos na realidade deles e tentar ser uma influenciadora mais forte do que os influencers que estão aí na internet, mais forte do que os amigos que estão na escola. Como? Sendo amigo deles, buscando, mas também trazendo para um lado. Eu acredito que antes de sermos amigos dos filhos, somos pais e mães, eles têm que reconhecer isso. Assim como nós temos líderes amigos, mas antes de serem nossos amigos, são nossos líderes. Existe um respeito, existe um posicionamento, e o que está acontecendo hoje é que os pais estão ficando muito amigos
esquecendo do papel de liderança dos seus filhos. Para isso existe liderança em qualquer corporação da vida. A família é a grande primeira corporação nossa, o nosso maior projeto. É onde a gente aprende o básico, mas é onde a gente também é nosso grande campo de experiência experimental, é a nossa casa. Quando eu fui promovida a líder, eu via muito dos meus filhos em funcionários. Nossa, aqui é igual a Priscila, mesmo jeitinho teimoso, tal, mas eu tenho que achar um jeito de trabalhar com ela. Essa aqui é a Bianca, durona, firme, mas também você nunca sabe o que está ali por detrás pensando, né? Então, e esse aqui, então, muitas vezes eu via meus filhos nos funcionários e tentava uma forma de ajudar, porque eu penso assim, poderia ser minha filha, poderia ser meu filho. Eu tinha uma funcionária minha na penúltima empresa, cheia de problemas, né? E estava até condenado a um desligamento, mas eu comecei a ver muita coisa parecida com a minha filha mais velha. Eu falei, não, eu preciso trabalhar nela. E fomos, e ela foi melhorando, foi fazendo coaching, até emagreceu, mudou de vida. Eu falei, Deus permita que os meus filhos encontrem a mesma compreensão, né? Que muitas vezes nós damos para um funcionário. Eu sempre falo, né? Tomara que eles tenham, encontrem pessoas que também acreditem neles e os ajudem a crescer, desenvolver talento, vencer barreiras e dificuldades. Então é isso, nós temos valores, mas nós temos a flexibilidade, o que muda e o que não pode mudar. Isso é muito importante, para que a gente não perca o controle, para que não vire uma bagunça. Isso vai ficar na vida deles. Filhos que honram pais vão honrar chefes, honrar líderes. Né? Filhos que têm princípios dentro de casa, eles vão seguir os princípios da empresa. Sabe que tem regra em casa, sabe que também tem na empresa, né? Do jeito que a gente quer. Então, uma geração que veio muito solta, que precisa reaprender valores e lugar de cada coisa. Nem tudo que eu quero, eu vou ter, porque foram muito mal acostumados. Então, nós começamos um trabalho aqui em casa de trás para frente também, nesse sentido, porque até então tínhamos uma condição muito boa financeira. Ah, eu quero isso, então deixamos de fazer muitas coisas por nós para dar para os filhos. Eu fui fazer minha pós-graduação da FGV, que era um sonho, depois que a Priscila já tinha feito pós em odontologia. Então, nós damos muito para o filho, né? Muito, nos deixamos para trás, mas precisamos ensiná-lo o preço, quanto custam as coisas, né? E as coisas não são assim. E quando eu tive o meu primeiro desemprego, nós começamos a mudar muita coisa em casa, né? Porque até então elas não precisavam fazer nada, tinha empregada, iPhone, elas tinham iPhone, tinham o que queriam, sempre tiveram escola particular, e de repente a gente teve que dar uma enxugada. Ah, você vai lavar a louça do almoço? Eu falei, essa mãozinha não vai cair, e você vai lavar assim, você vai arrumar isso aqui, nós vamos dividir as coisas, certo? E não tem troca de celular. Então foi bem assim, foi um choque, mas por quê? Porque é uma geração que estava acostumada com tudo na mão, né? E quando a mãe não dá, o vô vem e dá. Então sempre foi muito assim difícil. E a gente aprendeu que não, que a gente tem que desconstruir algumas coisas, a realidade mudou e agora todo mundo tem que se virar, inclusive vai fazer faculdade de noite, arrumar um emprego de dia, porque as coisas não são fáceis. É isso que vai dar a eles ah, a realidade, né? Cair na real e buscar pelo seu futuro. Eu tive que correr atrás com o nenenzinho, com casa, eu era mãe, eu tinha um nenê de meses, eu tinha que fazer faculdade, tinha que trabalhar. Eu falo que aos 20 você faz qualquer coisa, né? Mas depois não é bem assim. Depois as coisas vão complicando. Então eu tive assim que me lançar no mar e nadar. E eles já pegaram um período mais fácil, né? Das coisas mais prontas. Só que mudou. Então agora todo mundo vai ter que batalhar, até o menino, nem que ele passe só o pano no chão e tem que passar de novo, mas ele vai ter que fazer alguma coisa. Nem que ele arrume a cama dele, depois tem que ir lá arrumar de novo. Mas tem que saber que tem que fazer as coisas. Nada de graça, e aí fora não é assim. Então, a maior dificuldade com essa geração é prepará-los para a vida, né? Como lidar, né? Isso é muito da minha experiência pessoal. Receita não existe, perfeição também não. Ensinamos com o nosso exemplo, mais do que com palavras, né? Não adianta nada falar faz isso, faz aquilo, eu ficar aqui sem fazer nada, né? Não dando o menor exemplo. Falo para os filhos falar a verdade, mas eu estou mentindo, né? Então a gente tem, primeira coisa, temos que dar exemplo. Ensinamos muito mais com o que fazemos do que com o que falamos. Aprendemos com os nossos erros. E outra coisa, tempo de qualidade é melhor do que quantidade. Eu nunca parei para ficar em casa. E hoje eu dou graças a Deus. Quando eram crianças, chorava com o coração partido de viajar, aquele show no aeroporto,
em muitas outras viagens, muitas outras coisas. Ah, eu queria que você ficasse hoje, não vai trabalhar, não, mãe, você ia com o coração partido. Mas depois da adolescência e juventude, eles já não te querem mais, né? Eu lembro que na IBM eu trabalhava, eu já tinha home office naquela época, né, 2008, e às vezes, né, a Bianca já era mais mocinha, se você não vai trabalhar hoje, mãe? Eu falei, não, hoje eu vou ficar em casa. Por quê? Porque a gente fica lá, pega no pé, tá olhando. Então chega uma fase que eles já não querem muitos pais pela frente. E depois eles vão alçar os seus próprios voos. Então hoje eu dou graças a Deus que eu consegui enfrentar, mesmo sem mãe, mesmo com empregada, mesmo com dificuldade, mesmo os dois, né, e meu esposo trabalhando bastante, mas a gente sabia que não podia jogar toalha, não podia deixar a peteca cair, que disso dependia a nossa família, dependia a nossa sobrevivência, dependia o futuro deles. Deixamos de ter viagens melhores, deixamos de ter carros melhores para poder dar educação, para dar o básico para que eles vencessem. Então, eu falo, tempo com qualidade, ele ajuda muito. Né? Então, o importante é isso, que você tenha diálogo aberto, caminho aberto com os seus filhos, que tenha franqueza e verdade, né, no nosso relacionamento e deles conosco também. E vou mudar para o próximo slide, está um pouquinho lento. Outras coisas que eu gostaria de falar também, que dizer não, também amar, corrigir é necessário, ensina-os a ter fé, porque eles vão precisar dela. Então, tem momentos na nossa vida que é só a fé, né, para nos fazer continuar. Quando você não vê saída, quando você acha que está tudo perdido, não tem mais solução, e aí eu falo que a fé nos ajuda a caminhar, né? Ter a certeza das coisas que a gente não pode ver, mas é preciso acreditar. Precisamos ser esse exemplo para os nossos filhos. Pedir perdão, mudar a rota, sempre fizeram parte da vida. E a gente tem que recuar, não deu certo, vamos tentar outra coisa, vamos voltar atrás. Fazer com que seus filhos pensem em suas escolhas, em suas consequências é fundamental. Antigamente, os pais falavam, é assim e pronto, e a gente ficava quieto. Não tanto na minha época, acho que um pouquinho mais para trás. Mas a gente não questionava. O pai e a mãe falou, acabou, verdade absoluta e pronto. Hoje não é assim. Hoje, o que a gente tem que fazer é o seguinte, olha, você quer? Pode acontecer isso e se está preparado para as consequências? É assim. Ajude a enxergar lá na frente. E os nossos maiores medos. O maior medo de um pai e de uma mãe é que um filho não dê certo, que um filho não tenha sucesso. Todos queremos que os nossos filhos deem certo. Tememos por quase tudo, pelas escolhas, pelos erros, pelas decepções que eles possam sofrer, e somos capazes de dar a vida por eles. Primeiro namoro, parece que perdemos uma parte de nós, mas isso logo passa. É dolorido dizer, mas precisamos deixá-los viver suas experiências. Chega uma hora que você não consegue segurar mais. Experiência própria. Priscila, tentamos. Aí você fala, solta. E aí as coisas começam, aí a pessoa começa a ter suas experiências. Às vezes nós nos decepcionamos, né, com os filhos. Às vezes eles se decepcionam conosco, mas continuamos sendo pais e filhos. Às vezes ficamos tristes, porque sentimos que fomos deixados de lado, ou que o nosso conselho não valeu de nada, ou que deixamos de ser importante para eles. Isso dói muitas vezes, porque nós damos tudo, né, pelos filhos, e nem sempre acontece isso de volta. Mas continuamos, o tempo que trabalha, a vida que ensina, os filhos vão, os filhos voltam. Serão sempre os nossos filhos. Eu falo que meu pai tem 82 anos, ele morre pelos meus problemas, ele liga, filha, está precisando de alguma coisa, e a Priscila, a Bianca, o Francesco. Então, ele tem aquele cuidado como se a gente fosse criança ainda. Tem que falar, pai, cansa, seu tempo já passou. Vivemos dias difíceis, nossos filhos têm passado por situações, por uma geração, uma época de muita violência, tem seus perigos no nosso dia, hoje os perigos virtuais, os perigos pessoais, e eu falo, né, que eu aprendi para manter a minha família, para chegar até aqui onde eu cheguei, é mãe de joelhos, filhos de pé. Eu falo que eu não posso estar 24 horas do lado dos meus filhos, mas dobro o meu joelho e entrego, e eu durmo. Eu não tenho mais aquela aflição de ficar aí agora, não resolve. Eu falo que se Deus não guardar, não adianta você não dormir. Eu oro, se acordar eu oro, peço a Deus, põe tua mão, guarda.
mas eu não fico mais em aflição. Eu falei, eu confio ou eu não confio. Então, isso tem me ajudado nessa caminhada, né? Eles têm vivido as experiências, o Francesco, principalmente, vendo, assim, né, a vida das irmãs, eu falo que ele é meu companheiro, eu falo que Deus sabe todas as coisas, porque mandou o caçulinha, né? E ele é muito crítico, ele é muito direto, aí ele tem lá as percepções dele. Mãe, quando eu crescer, eu não vou ser assim, eu vou ser assim, né? Eu vou ajudar vocês e tal. Então, assim, cada um no seu jeitinho. Mas eu falo que o amor, né, e a fé ajuda muito. Para não dizer que o maior segredo é esse. Porque receita mesmo não tem. Mas a gente procura fazer o nosso melhor sempre, né? Então é isso. Aqui é o meu maior projeto de vida. É a família que deu, aquele casal que ninguém pôs fé, né? Muitos falaram isso não vai dar certo, são muito crianças, realmente. O Fran tinha 21, ele era um menino. Às vezes eu falava assim, vamos sair, vamos sair. Não, tá frio, nenê toma friagem. Ele tinha mais juízo do que eu, né? E eu queria ver sair para as festas, via, né, o pessoal da nossa idade saindo, curtindo, vamos, a gente leva o nenê. A gente falou, não, 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 não. Então ele sempre foi meu freio em muitas coisas, teve muito mais juízo muitas vezes, né? Eu falo que a gente se completa, né? Que eu sou aquela que sou atirada e ele é aquele que me puxa o freio. E por isso nós estamos aqui, né? Graças a Deus. Tenho orgulho da minha família, faria tudo de novo. E sou grato também aos meus pais. Acho que a gente é muito duro com os pais quando a gente é solteira. Quando nós somos solteiros, assim, os pais são muito criticados. Mas hoje eu entendo muita coisa dos meus pais, né? O quanto eles sofreram por nós, mesmo sendo duros do jeito que eles foram. Eu devo muito a eles. Devo muito a eles, a minha mãe, que, né, faleceu muito jovem ainda, mas foi uma mãe que ela assumiu minha filha para poder fazer a faculdade e parece que ela estava só esperando eu terminar a última prova para ir embora, né? Então, eu sou grata a Deus porque foi uma mulher maravilhosa, muito à frente do tempo dela, uma mulher de início de baby boomer que já dirigia, já falava inglês, que era uma mulher de fé, uma mulher que foi exemplo para a gente muito grande. E meu pai é um grande militar, um grande educador, rígido sim, que às vezes ele confundia a gente com os soldados dele lá, mas a gente sabia que ele queria o melhor para nós. Eu acho que é isso. Não sei se eu me alonguei muito. Eu quero abrir esses 5 minutos, eu acho que a gente tem. Quem quiser perguntar alguma coisa, se tem alguma dúvida, espero que eu tenha sido clara com vocês. E essa é um pouquinho da minha experiência, né, como mãe de 3 gerações, né, sendo de uma 4ª geração também. Ok? Ah, Léo, pode falar. Não, por favor, Pri. Alguém. A preta na ordem aí primeiro. Ok. Eu levantei aqui, mas não tem problema não, Léo. Se você quiser, Não, direitos por iguais favor. aqui, ó, sempre. Eliane, primeiro te dar os parabéns, né? Eu já tive a oportunidade de conversar um pouco com você e conhecer um pouco dessa sua história, mas é tão inspirador, é de arrepiar, realmente, quando você conta e quando você traz imagem, né? Porque a gente, quando você me contou, eu fiquei imaginando tudo isso e, assim, foi muito legal ver a sua trajetória, o quanto você inspira, né? Mulheres, principalmente, nesse mês, né? Que a gente está dando um enfoque ali, e o quanto de fato vale a pena, né? Eu acho que o seu sorriso, o brilho no seu olhar, mostra que todo o seu esforço, o amor que você sempre dedicou, a forma como você estudou, buscou entender como fazer, né? Funcionar essas 3 gerações de uma forma harmônica. O desafio sempre é grande, né? Ter filhos sempre é um desafio que só depois que a gente tem, que a gente entende ele, né? Até então a gente fica escutando, ouvindo as pessoas falarem, e depois que a gente tem, é que a gente vai encarar isso. Então, te agradecer por ter trazido aqui para a gente um pouco da sua história, te parabenizar, e dizer que você inspira e que possa continuar inspirando, né, outras mulheres, outras pessoas, outros homens, a mostrar dentro da sua potencialidade, da sua dedicação, sendo família, sendo profissional, que realmente dá certo, né? E principalmente saber lidar com essas diferenças, que é algo que cada vez mais
vai ser realidade para o nosso dia a dia, independente se a gente tem filho ou não, né? Mas nas nossas carreiras a gente lida com pessoas todo o tempo de todas essas gerações, né? E saber um pouco mais, conhecer, como você trouxe aqui, vai ajudar a gente a lidar com isso melhor. Então, obrigada e parabéns. Eu que agradeço, Cris. Aí. Mais alguém? Eu só vou falar um pouquinho aqui. É um Certo. tema bem interessante, né? Eu já avisei para todos que os temas dessa semana vão ser bem reflexivos e bem emocionantes. A gente já teve uma semana anterior com a Amanda fenomenal. Foi, assim, Legal. uma coisa bem interessante. E a Eliane vai falando, é uma coisa interessante, né? Vai passando muitos momentos da nossa vida, né, na nossa cabeça, né? Não atuando diretamente com o que ela vai falando, né? Mas você pega a sua vida profissional, sua vida no dia a dia, você começa a pegar e ver como que é, né? São pessoas que muitas vezes trabalham fortemente para criar sua família, criar essa questão. Concordo plenamente com ela que nós temos ali muitos pontos mesmo que são inegociáveis, que são pontos que nós temos que colocar mesmo para as nossas famílias, né? Para os nossos Verdade. filhos e tudo. E parabéns por mostrar para a gente mesmo o quanto é valioso isso, e eu acho que foi assim muito top no sentido de que o projeto de vida, né, a gente nunca consegue montar, né? A gente sempre tem aquela questão, como que vai ser a minha vida daqui a um tempo, né? Ninguém sabe, e é um momento que cada um vai trabalhando no dia a dia e vai construindo isso em conjunto, né? Com os seus familiares, com a sua família direta, né? E é um ponto importante, né? O que ela comentou ali, né? Por eles, né? Ela faria tudo de outra vez, né? É um ponto que é forte, são palavras bem fortes, é uma coisa bem interessante que a gente tem que ver isso mesmo, né? A família é sempre em primeiro lugar. E é um tema também que eu volto a comentar aqui, né? O nosso processo de pessoas mudou totalmente, né? A Ana viu ali, a Aninha está aqui. A gente antes que era uma área que estava voltada para treinamentos, hoje nós estamos fazendo com que o pilar, né, seja bem claro que é o pessoas. Então, vamos falar como pessoas, né? Então, isso nós mudamos totalmente o nosso norte e hoje a nossa prioridade são pessoas. Então, a nossa área vai falar sobre pessoas aqui a todo momento e vai tentar estimulá-los a todo momento para que a gente possa colocar isso em mente, né? Aqui do nosso lado nós temos uma pessoa, então a Amanda mesmo foi fenomenal no sentido de falar mesmo das pessoas e isso fez com que a gente mudasse mesmo o nosso foco. O nosso foco hoje são pessoas e a Aninha está aqui mesmo para poder falar que a gente está trabalhando muito nisso e pode colocar que os próximos também vão ser muito, muito, muito bons. Excelente, pessoal. Estou emocionada aqui. Eu fico lembrando da minha Uhum. história, assim, Uhum. né? E a gente sabe, eu sei que não foi fácil, mas eu faria tudo de novo e continuo, né? Porque não acabou, né? Eu estou no meio do caminho ainda, né? Ainda tem muita coisa para acontecer. Então, o que nos dá força é crer que vai dar tudo certo lá na frente também, né? É isso. Tem mais alguém? Já deu tudo certo, Eliane. Já Você é um deu. Isso mesmo. super Já exemplo. Já deu. Obrigada pelo reforço. Já deu. É isso mesmo, né? Já deu. Olha que família linda que você tem. E esse exemplo, tenho certeza que está encorajando tanta gente que tem medo, né, de construir uma família, de se arriscar. E às vezes não só isso, que está passando por algum tipo de dificuldade e de, às vezes, se abrir mais com o time, com você, de pedir ajuda, de ser vulnerável. É legal você se abrir assim e mostrar que a gente é, como o Léo disse, a gente é pessoa. E aqui tem um time que está disposto a ajudar, né? Então, nossa, super parabéns pelo exemplo. Eu fico emocionada a todos os encontros. Eu sou suspeita. Você sabe que eu saí de um treinamento que é super técnico. Eu falei, gente, me desculpa, eu vou para o B-Rap, depois eu volto para o outro treinamento, porque o B-Rap eu não perco. Parabéns, viu? Obrigada. Nada como a nossa própria experiência. Nós temos que ser transparentes, né? Verdadeiros. Não adianta mostrar. Não, os conflitos existem, né? Os filhos têm suas formas de encarar a vida, como a gente já foi também.
né? As lutas vêm, o dia mal chega, mas você tem que vencer, você tem que passar pela tempestade, não tem jeito, né? Mas a gente tem que ir para frente. Isso uniu muito eu e meu esposo, nós nos unimos muito, né, com a situação da Priscila, o que aconteceu com ela. Ela ainda está em recuperação, nós estamos lutando por ela para se recolocar novamente, se restaurar. E a gente sabe que já deu certo, né? Como foi falado aí, né? Pela fé que a gente tem, pelo amor que a gente tem, né? Na família. E aqui, né? Uma outra mensagem, né? O último, é preciso amar as pessoas, né? Eu gosto muito, Renato Russo, dessa música, que falou muito comigo, né? Em toda essa trajetória, né? A gente não pode desistir, jamais desistir dos nossos filhos. Eu falo que eu vou sempre lutar por eles, pela minha casa, né? Não adianta a gente ter um lado de sucesso e a nossa casa está em ruínas. Então, assim, é o que eu acredito muito, né? A fé tem me ajudado muito, né? Esse temor a Deus tem me sustentado, tem me mantido de pé. Mesmo quando a gente via todas as portas fechadas, desemprego, enfermidade, isso vem. Mas isso certamente passa, né? E também aqui, né, para finalizar, tem alguns vídeos que eu vou deixar, depois o Rafa, não sei, coloca para vocês, são 2 vídeos sobre gerações, um é mais técnico, outro nem tanto. Eu acho que é importante, é legal para ter um pouquinho mais de detalhes, porque nós não tínhamos muito tempo. E fica a sugestão para a próxima temporada, né? Mas Muito legal. corporativamente falando. A gente agradece de coração, se alguém tiver dúvida. Eliane, muito Inclusive, Rafa, pode colocar aquela versão do Renato Russo como ponto nosso, viu? É preciso amar Sim. as pessoas. Isso nós temos que colocar, acho que todas as vezes, que eu acho que é Sim. fundamental aqui, até para o nosso pilar mesmo, né? Que hoje fala sobre mais pessoas. Olha, Sim. essa música foi uma parte da inspiração para eu fazer esse trabalho aqui. Porque às vezes a gente se sente criança, né? Fala, você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. Nós já fomos culpados também, meu marido, né? É aquela fase da rebeldia dos filhos, e nós temos culpa de tudo. E a gente olha para trás, e a gente fez isso também um pouco lá atrás, né? Com os nossos pais, a gente começa a repensar muita coisa, né? E muitas vezes nós nos sentimos criança também. É isso. Eliane, obrigado. Assim, por ter aceitado o convite, né? Acho que foi incrível aqui o testemunho aí da sua vida, vamos dizer assim. Para o resto da galera também, fica o convite que amanhã a gente vai ter um ponto aí, 1h30 da tarde, também sobre síndrome de Down, que vai ser bem legal. Amanhã é o Dia Internacional da Síndrome de Down, então a gente preparou uma atividade aí bem interessante. O Léo vai conduzir aí junto com a gente, enfim, chamou um pessoal de fora também, vai ser bem legal. E semana que vem a gente tem a Priscila aí fechando também a série de mulheres falando aí sobre carreira. Então fica o convite aí tanto para amanhã quanto para segunda-feira que vem aí para todo mundo. E no mais, agradeço aí a participação de todo mundo. Obrigada, pessoal. Foi uma honra para mim. Muito obrigada, viu? Obrigado. Obrigada. Nós que estamos honrados aqui, Eli. Obrigado, viu? Obrigada. Beijo no Excelente, coração. gente, muito Um bom. abraço. Obrigada mesmo. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Tchau.